Você já se perguntou por que os conflitos parecem nunca acabar no mundo? Será que a gente está condenado a viver em guerra para sempre? E o que exatamente significa paz nesse contexto? Nesse vídeo, a gente vai explorar de uma forma bem técnica sobre os principais tipos de conflito, desde as guerras tradicionais, onde os exércitos se enfrentam no campo de batalha, até as guerrilhas e conflitos assimétricos que mudaram a forma como a gente pensa sobre guerra. Esse conteúdo vai servir como base importante para que você participe de debates e simulações sobre guerras e conflitos, independente de qual seja o tema trabalhado. Vamos em frente. Eu tenho certeza que você já se perguntou alguma vez, por que o mundo não resolve os conflitos com base na negociação? Por que a gente está sempre vendo guerras em todos os cantos? Apesar da diplomacia ser uma das ferramentas mais importantes para proteger os interesses dos estados e definir o funcionamento do mundo, ela não é a única. A guerra, inevitavelmente, é outra ferramenta importante e muito presente nas relações internacionais. E para evitá-la ou acabar com ela mais rápido, a gente precisa entender exatamente o que ela é e qual é a sua natureza. Antes de qualquer coisa, eu quero que você lembre da nossa aula 2, em que eu introduzi o conceito de Estado moderno. Se você lembra bem, eu tinha dito que o Estado é aquele grupo político que reivindicou para si o monopólio legítimo do uso da força coercitiva. Mas essa reivindicação também não foi um processo tão simples. Isso aconteceu através da burocratização e da necessidade de financiar a máquina estatal. Então, necessitava também de um fisco eficiente para cobrar os impostos e um controle das informações. Consequentemente, também necessitava do aumento da eficiência do aparelho militar. E aos poucos, foi concentrando o poder da violência nas mãos do Estado. Mas mesmo quando o Estado ainda não era da forma que a gente conhece hoje, as guerras também existiam. O próprio surgimento dos Estados modernos, como você lembra, decorreu da Guerra dos 30 Anos, que acabou lá em 1648. A verdade é que, para muitos estudiosos da área, a guerra é parte da natureza humana e é de todas as épocas e de todas as civilizações. Os homens sempre se mataram para atingir os seus objetivos. O mais importante que precisamos entender aqui é que a guerra não é apenas uma violência desenfreada. A guerra é uma continuação da política por outros meios. Quando a diplomacia falha, quando o diálogo não funciona, o que resta? A política continua, só que agora as negociações acontecem no campo de batalha. A guerra é um instrumento para moldar a realidade política, para fazer com que o outro lado ceda a sua visão de mundo. Ela é uma forma de dizer, você vai fazer o que eu quero, mas com canhões e tropas no lugar de acordos e tratados. Às vezes, o objetivo da guerra é a destruição total do inimigo e o extermínio até o último homem. Mas na imensa maioria das vezes, os objetivos da guerra são atingir a paz. Mas não é qualquer paz, tá? É uma certa paz. É uma paz em que uma das partes sai por cima. A guerra, na prática, é uma forma de criar uma nova ordem mundial, uma nova ordem regional, onde o vencedor define as regras. Esse é o verdadeiro objetivo, na verdade. Reorganizar as relações na forma de que um lado sempre esteja superior ao outro e tenha seus interesses garantidos. Bem interessante, né? Então, da próxima vez que você ouvir sobre um conflito, lembre-se, o que está em jogo não é apenas quem tem mais poder de fogo, mas sim quem vai ditar as novas regras no final. E isso, meus amigos, é política pura. A guerra é só um meio de fazer com que essas regras sejam aceitas. A força. Mas isso nos leva a algumas perguntas interessantes. O que acontece quando a guerra não é travada entre dois ou mais estados? Pois é isso mesmo que a gente vai explorar a partir de agora. Apesar de ser fácil da gente imaginar a guerra naquele formato clássico dos soldados de dois países diferentes batalhando entre si, tanques de guerra e tropas avançando pelo território inimigo, bombas sendo lançadas nos frontes de batalha, você deve saber que isso não resume todas as guerras, né? Na realidade, boa parte dos conflitos que a gente vê hoje em dia não possuem mais essa mesma cara. São conflitos até difíceis de entender com grupos civis e paramilitares envolvidos. Então, o que seria a guerra nesse contexto? É aí que entra a diferenciação entre guerras regulares e guerras irregulares. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora. Antes de começar, aqui vai uma pergunta para vocês. O que torna uma guerra irregular? É a falta de uniformes, a ausência de fronteiras claras, ou talvez o fato de que as batalhas podem ser travadas tanto nas montanhas quanto nas cidades ou a qualquer momento? Bom, a resposta é um pouquinho mais complexa do que isso. Vamos entender o que a gente chama de guerras regulares primeiro, tá? Essas são aquelas que a gente está mais acostumado a ver nos filmes de guerra. São dois exércitos ou mais uniformizados,
com armas à mostra, seguindo guerras e convenções acordadas internacionalmente, lutando de maneira ostensiva. Aqui todo mundo sabe diferenciar quem é soldado e quem é apenas um civil sem envolvimento com a guerra. O poder militar é centralizado e comandado por uma autoridade, geralmente o Estado. Há um começo formal, uma declaração de guerra e, na maioria das vezes, uma clara fronteira entre a guerra e a paz, com a assinatura de tratados de paz, armistícios ou cessares-fogos. Tudo isso, aliás, faz parte do direito internacional público e está acordado entre os países na Convenção de Haia de 1907 e na 4ª Convenção de Genebra sobre direitos vinculados à guerra. Agora, nas guerras irregulares, a história muda completamente. Aqui, a linha entre combatente e civil se confunde por total. Não tem uniformes, não existe um exército com bandeira, e muitas vezes não tem um Estado representado oficialmente na guerra. Aliás, pode até ser que um dos lados tenha essas características, mas o outro lado, ou um dos grupos participantes, pode ser formado por civis. Tudo é muito fluido. As armas são usadas com discrição, e a guerra pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. Os combatentes irregulares não seguem as regras convencionais da guerra. Dentre as formas de guerra irregular, a guerrilha é uma das mais conhecidas e das mais importantes. Além de ter essas características que eu acabei de falar, a guerrilha possui um combate com alta flexibilidade e mobilidade pelo território, com ataques rápidos e espalhados. O guerrilheiro ele costuma ser aquele que defende e não que ataca, e ele pode estar escondido em qualquer lugar, pronto para atacar um soldado do exército regular. Além disso, a guerrilha também possui um caráter de defesa do território. É uma luta travada contra a ocupação estrangeira de um espaço, inclusive como uma forma de libertação nacional. É por isso que você vai ouvir falar de guerrilhas com mais frequência quando estiver estudando, por exemplo, sobre países colonizados ou sobre estados ocupados. Mas a guerrilha não é só sobre táticas. Ela também tem um objetivo político muito claro, que é geralmente para expulsar um invasor de uma terra que foi ocupada. É exatamente isso que diferencia o partisã, o combatente irregular que defende a sua terra, de um criminoso comum. O partisã vai lutar por uma causa política, por liberdade ou por autodeterminação. Já os grupos criminosos, como facções, na verdade eles buscam interesses privados e econômicos, eles não têm razão política. O teórico Carl Schmitt, por exemplo, aponta que o guerrilheiro está em uma posição única. Ele não luta pelo poder de um Estado como um soldado regular, mas luta para mudar as condições políticas de um território. Ele usa a irregularidade ao seu favor, quebrando a previsibilidade da guerra. O ataque da guerrilha é rápido, efêmero e muitas vezes mortal. A tática aqui é o desgaste, enfraquecer lentamente o adversário até que ele não consiga mais sustentar a sua posição. Agora, o maior segredo para que a guerrilha possa se sustentar é o apoio popular. Sem ele, a guerrilha tem pouca chance de sucesso, na verdade. Todas elas dependem em grande medida do apoio das populações locais para conseguir se esconder, se mover, usar os recursos locais, vigiar o inimigo e continuar a luta. Em muitos casos, o guerrilheiro é visto como um herói de resistência, enquanto o exército regular se torna o opressor. Bom, com essas definições de guerras regulares e irregulares, agora é a hora de soltar uma bomba para vocês. Isso pode até ser um pouquinho polêmico, tá? Sabe o terrorismo? Aqueles ataques feitos para causar medo e pânico nas pessoas? Aqueles responsáveis por episódios muito lamentáveis no mundo, como os ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro ou o ataque ao jornal francês Charlie Hebdo? Então, esse termo foi bastante banalizado com o passar dos anos e existem centenas de diferentes definições sobre o que é o terrorismo e como ele acontece. Mas uma das formas mais interessantes de entender o terrorismo é como sendo uma tática de guerra irregular. É a exploração do medo por meio da violência ou da ameaça de violência para alcançar objetivos políticos. Perceba aqui que eu não falei em nenhum momento sobre os objetivos religiosos ou sobre qualquer outra coisa. Infelizmente, o mundo aprendeu a tentar resumir o terrorismo, por exemplo, ao fundamentalismo islâmico, como se uma religião pregasse esse tipo de ato a todos os seus fiéis. Anota aí, grife e sublinhe. O terrorismo é um ato político nos seus objetivos e nas suas ações. Sempre político. Além de ser um ato político que explora o medo e o terror, ele nunca é uma ação isolada. O terrorismo, por definição, é realizado coletivamente, seja por organizações inteiras ou por células menores conspiratórias. É sim possível a gente ver ataques feitos pelos tais lobos solitários, mas eles são uma ínfima minoria. Mas por que tanta violência, você deve estar perguntando? Bom, a violência é uma ferramenta essencial do terrorismo. A gente não está falando aqui do vandalismo ou da destruição do patrimônio, como os manifestantes que destroem vidraças de agências bancárias, tá? O terrorismo ele precisa de violência física, real,
com sangue, para poder alcançar o seu efeito. Sem isso, ele não atinge o objetivo principal, espalhar medo e a sensação de vulnerabilidade. E essa violência ela não é só voltada para as vítimas imediatas, tá? O ataque ele é sempre calculado para ter um impacto psicológico abrangente, um efeito em massa que afeta pessoas bem além das que estão no local do atentado. O objetivo aqui não é apenas derrotar o inimigo fisicamente, mas também minar sua moral, enfraquecer sua vontade de lutar e até em última instância fazer com que o adversário ceda às demandas políticas. E por isso cada ataque é planejado com efeito político em mente, seja para enviar uma mensagem aos governos, espalhar ideologias extremistas ou reivindicar territórios. Os atos terroristas são pensados estrategicamente para gerar o maior impacto político possível. Para a gente poder fechar esse tópico, você lembra que eu falei que o terrorismo é uma das táticas de guerra irregular, né? O terrorismo suicida moderno é especialmente efetivo quando é feito contra estados democráticos. Além das democracias responderem bem aos objetivos políticos do terrorismo, justamente pelos medos que causa na população e pela grande cobertura midiática dos atentados, a grande maioria dos ataques acontece contra estados que participam da ocupação de outros países. Veja bem, quase todos os ataques terroristas modernos apontam para um objetivo estratégico comum: instaurar ou manter a autodeterminação política em algum território. Exatamente como a gente viu na tática de guerrilha, contra a ocupação estrangeira ou contra uma potência que impede a autodeterminação de algum grupo. Robert Pape, um cientista político norte-americano, resumiu que o terrorismo é para obrigar as democracias modernas a retirarem suas forças militares do território que eles consideram como sua pátria. Agora, é muito importante deixar claro para vocês que isso não vai justificar e nem atenuar a gravidade do que os ataques terroristas significam, tá? Mas isso consegue dar para a gente uma nova dimensão sobre o fenômeno e facilita bastante o nosso entendimento deles. Muito bem, a partir daqui a gente vai começar a abordar um assunto bem mais complexo, mas que ainda é objeto de discussão nos estudos de segurança internacional, mas que vai também nos ajudar a entender melhor os conflitos de hoje em dia. A gente vai falar sobre as novas guerras. Esse termo foi cunhado por Mary Kaldor, uma acadêmica britânica que estudou a guerra e o conflito contemporâneos na era da globalização. E ela abordou como caso emblemático a gravíssima e aterrorizante Guerra da Bósnia. Vamos lá. As velhas guerras, como as que marcaram séculos passados, eram, em essência, uma extensão do processo de formação do Estado. Um Estado forte, com monopólio legítimo da violência, criava exércitos bem treinados e equipados para lutar em seu nome. A guerra era uma atividade formal, organizada e principalmente financiada pelo próprio Estado, com o apoio de cidadãos que, guiados pelo nacionalismo e patriotismo, aceitavam que os recursos do Estado fossem destinados para bancar esses conflitos. A propaganda das velhas guerras girava em torno dessas ideias nacionalistas, e havia uma clara distinção entre quem era civil e quem era militar, quem era combatente e quem era não combatente. E é claro, havia normas para isso. As convenções de Genebra, por exemplo, foram criadas para proteger os prisioneiros de guerra e os civis. As guerras tinham regras e eram, na maior parte, guerras curtas, durando até 5 anos na média. Além disso, os avanços da tecnologia também provocavam batalhas decisivas para o fim da guerra. Mas hoje, as coisas mudaram, e muito. Bem-vindos às novas guerras. E antes de você pensar que essas guerras são sobre drones ou hackers, saiba que isso não tem exatamente muito a ver com avanços tecnológicos. As novas guerras são sobre a transformação das relações sociais e políticas e são impulsionadas pela globalização. É um verdadeiro terremoto nas bases das antigas guerras. Essas novas guerras, como o caso da Guerra da Bósnia, não são mais exclusivamente travadas por estados. São conflitos essencialmente identitários, com fortes raízes na identidade nacional, tribal ou religiosa, e com civis lutando na linha de frente, especialmente na forma de grupos paramilitares. É aqui que entra a grande mudança. As forças da globalização trouxeram interdependência econômica e política entre nações, mas ao mesmo tempo reforçaram a valorização de identidades locais e regionais. Esse é o clássico eu contra o outro, e isso se torna o combustível para os conflitos. Se nas velhas guerras o objetivo era conquistar territórios, nas novas guerras a luta é pela conquista de corações e mentes. Por causa disso mesmo, esse tipo de conflito tende a provocar o genocídio, a violação massiva de direitos humanos, a pilhagem e até mesmo o extermínio étnico. Existe um esforço não para apenas vencer o inimigo e garantir sua vontade, mas aniquilar por completo e matar até o último indivíduo que for diferente de você. Agora, a gente chega na parte que todos esperavam quando falamos da guerra e dos conflitos internacionais. A intervenção da ONU e principalmente do Conselho de Segurança para evitar e lidar com as guerras do mundo.
Mas depois dessa explicação toda, você já deve saber que não é tão simples assim, né? Nos conflitos tradicionais entre Estados soberanos, a ONU tem um caminho muito mais claro para agir. O Conselho de Segurança pode autorizar intervenções, sanções ou até mesmo forças de manutenção da paz podem ser enviadas para o local de guerra. Mas quando a gente está falando das novas guerras, em que muitas vezes os conflitos são internos, envolvendo milícias, grupos armados e até populações civis, as coisas se complicam bastante. Esses conflitos não seguem mais as linhas claras de uma guerra entre dois estados. São nebulosos, misturam por questões identitárias, políticas locais e interesses globais. E o que a ONU pode fazer nesse cenário? Bom, ela ainda pode atuar com base em princípios como a responsabilidade de proteger, o famoso R2P, que foi pensado justamente para lidar com casos de genocídio, crimes contra a humanidade e atrocidades em massa. O R2P diz que a comunidade internacional tem o dever de intervir, inclusive militarmente, se um governo não consegue ou não quer proteger sua população. Um outro mecanismo, dessa vez proposto pelo nosso queridíssimo Brasil em 2011, é o RWP, ou Responsabilidade ao Proteger. Ele é um pouco diferente do R2P, Responsabilidade de Proteger, porque apesar da proposta ser a mesma, o conceito deixa claro que o uso da força deve ser o último recurso, apenas quando todos os meios pacíficos forem esgotados e a intervenção não pode causar mais danos do que se pretende evitar. Essa proposta surge em meio às críticas ao uso exagerado das forças de intervenção militar na Líbia em 2011. Acontece que muitas vezes os atores das novas guerras não são exatamente governos organizados, ou até mesmo se consideram acima das leis internacionais. Esses grupos armados que agem com base em motivações identitárias não costumam negociar em fóruns internacionais. Eles vão operar na margem da legalidade, fazendo com que aquelas tradicionais sanções ou resoluções de paz tenham pouco ou nenhum efeito sobre eles. E aí a gente entra num dos maiores desafios do Conselho de Segurança. A gente precisa lembrar também que muitas vezes essas grandes potências mundiais possuem algum interesse particular nesses conflitos que vão eclodir ao redor do mundo. E é exatamente por conta disso que é bastante difícil atingir um consenso entre os 5 membros permanentes no Conselho de Segurança em uma votação, causando veto de ações importantes para frear esses mesmos conflitos. Por isso mesmo, na média, a ONU é obrigada a optar por meios muito menos contundentes, como envio de observadores, missões humanitárias ou simplesmente emitir declarações de condenação à guerra. Pois é, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria inclusive aproveitar esse momento para me desculpar com vocês pela decepção que eu devo ter causado justamente por conta desse cenário caótico dos conflitos no nosso mundo de hoje. Tudo podia ser mais simples, eu sei, mas até as guerras que pareciam fáceis de entender vão ficando cada vez mais complexas. De toda forma, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre paz e guerra e eu tenho certeza que você terá muito mais elementos daqui para frente para formar seus argumentos em qualquer debate sobre conflito internacional. Dos temas que podem ser simulados, esses talvez são os mais complexos e que demandam mais estratégia, mas também podem ser os mais divertidos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o terceiro dos 4 eixos propostos para esse curso, as Cortes e Tribunais Internacionais. Nela, vamos entender as diferenças entre Corte Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional, e ver também alguns casos famosos de cada um deles. Até logo!